Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunes, esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que eu quero trazer faz muito tempo, mas não tinha achado ainda o profissional para falar sobre. Um tema importantíssimo, um problema, não posso chamar de problema, mas uma como é que eu posso definir? Um transtorno. Um transtorno, é bom ter psicólogo aqui. Boa. Um transtorno importantíssimo, que muitas pessoas padecem desse transtorno, muitos pais têm esse transtorno em casa, se a gente pode chamar assim, né? E muito pouca gente fala, ou então a mídia não dá tanto apoio a esse tipo de transtorno. Então hoje, depois de muito tempo, consegui achar uma profissional, que é a Gabriela Feijó, que é uma psicóloga transpessoal, e nós vamos falar hoje sobre autismo e outros aspectos da psicologia que ajudam, né, no tratamento. Não sei se é tratamento o termo apropriado também. Pode ser? Então é importante a gente abordar esse assunto, que tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, Gabriela, tudo bom? Tudo bem. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada, querido. Gabriela, como é que a gente pode definir esse transtorno que a gente ouve tanto falar e a maioria desconhece? Autismo. Vou dizer, o que eu vejo um autista? Autista, eu sou grego, a palavra aftó vem de dentro, né? Uma pessoa que se fecha para si, né? Ou cria um mundo meu. É isso, mais ou menos. Eu acho que a maioria pensa assim, são crianças, são seres que ficam quietos, que parece que desconhecem o mundo externo, né? Essa é a impressão que eu tenho, eu acho que é a geral, né? E parece que tem dificuldade de se comunicar com o mundo externo, ou seja, esse mundo fora deles. Como é que é essa questão do autismo? Como é que você vê isso? Essa questão do para dentro acaba também nos confundindo um pouco, no sentido de que não é toda criança com autismo, toda pessoa com autismo que está fechada no seu mundo e não se relaciona. De uma certa maneira, tem questões relacionadas à interação social e à comunicação, né? Esse é um aspecto bastante importante. E um outro aspecto importante é que eles têm comportamentos mais repetitivos e mais restritos, né? Poucos interesses em relação ao meio ambiente, às questões que eles estão fazendo, as brincadeiras que estão fazendo. Então, esse para dentro, é no sentido de que nem sempre eles estão fechados, mas tem dificuldade no relacionamento com o externo. Né? Por exemplo, eu tenho um filho que tem 5 anos e ele tem autismo. Olha. E no primeiro momento, a minha dificuldade de aceitar o diagnóstico, não como porque ele tem o diagnóstico ou não tem, mas com medo de estar errando no diagnóstico. Sim. Porque ele se relacionava com as pessoas, ele adorava estar com crianças, e isso no primeiro momento, se a gente fica com aquela ideia de que o autista é aquela criança que fica lá no cantinho, sentadinho, se balançando e não se comunicando, ele, se não é assim, então não é autismo, né? Então o meu filho estava apresentando vários sintomas, mas se relacionava, e eu ficava, não deve ser, porque o autista é aquela criança que fica quietinho ali, que não interage. Então é chamado de transtorno do espectro do autista, né, do autismo, que é justamente esse espectro, é essa ampla possibilidade de se manifestar o autismo, né? Não é um jeito único de se manifestar. Como é que você, muito bem, olha que privilégio aqui, uma mãe que tem o transtorno em casa, vamos dizer. O transtorno não, que o filho nunca é um transtorno, mas um filho com o transtorno que a gente chama de autismo. Como é que o autismo parece que tem diversos níveis, né? Não é uma coisa só, que todo autista é igual, gostaria que você falasse sobre isso. E como é que você descobriu que você tinha um filho autista? Quais foram os sintomas, como você acabou de dizer? Isso é importante, porque muitas mães podem nem saber que tem um autista em casa, como você acabou de dizer, né? De repente, com o tempo, consegue descobrir quais são os sinais, quais são os sintomas, qual é o tipo de comportamento que chama a atenção de uma mãe, e essa mãe deve, ou o pai, os pais devem procurar ajuda, vamos dizer assim. Isso, assim, a questão do nível que tu perguntou, tem sim vários níveis. A gente generaliza falando de nível 1, nível 2 ou nível 3, ou né, leve, moderado e grave, e
O leve, por exemplo, ele pode se comunicar, conversar. O grave, ele pode não conseguir falar nada, por exemplo. Ou ter outros sintomas que a gente vai estar conversando. Tá. Então, realmente tem uma variação muito grande. O Pedro, por exemplo, eu comecei a perceber que na amamentação é uma questão muito importante. Olha. Ele tem dificuldade de olhar. Então, o bebê, já desde pequenininho, ele, quando está amamentando, é comum o bebê olhar, interagir com a mãe, começar a ter aqueles primeiros contatos. O bebê com autismo pode acontecer bem comum de ele não olhar para a mãe. O Pedro, eu lembro que eu botava ele no colo para amamentar e ele fechava o olhinho, era a primeira coisa que acontecia. Olha só que ele não olhava para mim. Né? E aí me lembro também de uma cena onde eu estava amamentando ele e eu estava na frente da TV, porque o Pedro, uma outra questão, ele chorava muito e não conseguia, né, passava aqueles meses da cólica e continuava chorando, continuava chorando. Não era fome, não era dor, não era fome, nada. não era nada nesse sentido e continuava com esse sintoma de choro, né? Então eu me sentava, ele ficava olhando para a TV, aí ele mamava um pouquinho e olhava para a TV, mamava um pouquinho e olhava para a TV, mas não olhava para mim. Eu lembro que teve uma única vez que ele olhou para mim quando a gente estava mamando, quando ele estava mamando, e aí eu cheguei a me emocionar, porque aí a gente fez um primeiro contato assim na hora da amamentação. Então, a amamentação, o olhar é uma coisa fundamental. E não quer dizer que a criança não olha. Por exemplo, o Pedro, ele sempre olhou nos olhos, mas a questão também da frequência, da qualidade desse olhar, do tempo que ele fica olhando, sabe? Então, ele olha, mas ficar sustentando esse olhar é muito difícil para ele. Mas vai ter crianças com autismo que não vão olhar. Outras vão olhar um pouco, outras vão olhar um pouco mais, entende? A variação da frequência, do tempo, da qualidade é que vai indicando se é menos grave ou mais grave, é nesse sentido. Mas aí tem outros sintomas, né? Por exemplo, no caso do Pedro, teve a questão do choro, aí a questão do, por exemplo, quando foi para a escola, os carrinhos, ele enfileirava os carrinhos, ele tem uma dificuldade, eles têm geralmente uma dificuldade de brincar de uma maneira funcional com aquele brinquedo. Tá. Né? Então, assim, claro, a criança ela pode fazer milhares de coisas com aquele brinquedo, não precisa brincar sempre daquele mesmo jeito. Mas a tendência da criança com autismo ela é brincar de uma maneira repetitiva, sem muita criatividade. Né? Então, enquanto as crianças estão lá interagindo com o carrinho, o Pedro estava lá enfileirando os carrinhos um do ladinho do outro, né? Então tem essa coisa da regra, né? Quando ele passa, daí o tapete tem que estar arrumado. O que então não começa quer dizer a ter... que seja uma coisa ruim, né? É um tipo de comportamento, digamos assim. É uma forma diferenciada de olhar para o mundo, porém gera prejuízos se a gente não cuidar dessa criança. Porque falando esses sintomas, parece que é uma coisa que não vai influenciar. Isso. Mas à medida que isso vai acontecendo e outros sintomas vão aparecendo, vai tendo uma dificuldade das interações, de aprender pela repetição. Então, por exemplo, o Pedro ele começou a falar mesmo a partir dos 4 anos. Nossa, né? olha só. Então, até lá, ele não se comunicava, ele falava 4 palavras, que era mamãe, papai, au-au, que era o cachorro que a gente tem, e água. Entendia tudo, mas não conseguia se expressar. Não entendia, não conseguia se expressar. E aí é uma outra questão. Eles, às vezes, não conseguem responder na hora. Então, por exemplo, você chama Pedro, não responde. Olha Pedro, a mamãe está te chamando, vem cá. Não responde. Mas está ouvindo, com toda certeza. Aí tem uma questão de ter uma seletividade auditiva. Tá. Então, essa é uma outra questão. 90% dos casos do autismo tem o que a gente chama também do transtorno mais sensorial, que é uma diferença de como enxerga, de como escuta, de como sente. Então, por exemplo, o Pedro ainda hoje, essa semana eu fui pegar ele no colo, ele estava começando a ficar um pouco desregulado, que isso começa a gerar muita desregulação. Por exemplo, vai num shopping, vai num lugar que tem mais gente, não consegue ficar, começa a entrar em crise, se joga no chão, começa a correr, começa a chorar, começa a bater. Que ele prefere o isolamento, é isso? Lugares com muita gente, aí é a questão sensorial. Isso que e aí você falou. cada criança vai ter uma questão sensorial diferente. Então tem crianças que vão se incomodar muito com barulho, outras muito com uma questão de um lugar muito cheio. Sim. O toque, outro dia eu peguei o Pedro no colo e ele começou a chorar porque ele dizia que eu estava machucando ele. Porque pegar no colo, ele sente muitas vezes quando ele já está mais alterado, esses sentidos estão mais alterados, ele sente dor. Olha só. Então as crianças que têm uma dificuldade com a questão sensorial, elas sentem dor. Uma cor pode sentir dor. Um vermelho pode doer a visão. Olha, então é um funcionamento completo
completamente diferente. E que se você não começa a estudar, e na verdade eu comecei a estudar um pouco para poder conviver com ele e ajudar ele e ter uma qualidade de vida familiar, porque é muito estressante. Antes de você continuar, tem 2 aspectos que eu gostaria de abordar. Primeiro, eu li que é hereditário ou pode ser hereditário? Primeira pergunta, ao autismo. Segundo, a sua visão, como você é uma psicóloga transpessoal, e transpessoal, para quem não sabe, né, pesquise aí, transpessoal é que aborda a psicologia, o mundo, as coisas de uma forma holística, vamos dizer, abrange coisas que você normalmente não pesquisa. Como é que você interage com isso? O fato de você ser uma psicóloga transpessoal ajuda muito em você entender esse processo? Porque isso aí pode ser, para ser psicólogo transpessoal, você não precisa ser transpessoal, você não precisa ser psicólogo, né? Você pode estudar a psicologia transpessoal. Inclusive a nossa querida amiga, né, a Eneida, né, ela, como é que se diz? Ela forma psicólogos transpessoais. Como é que, me fala primeiro da hereditariedade e depois se o fato de você ser uma transpessoal está te ajudando na criação do seu filho. Tá. A primeira questão é colocado como questão genética e também pode ser ambiental. Mas isso é muito confuso porque ainda tem muitos estudos nessa questão da causa. Não é... Então, assim, que é genético, que tem questões genéticas, que na maioria dos casos é genético, é a parte mais aceita cientificamente. Sim. Junto disso, tem questões também ambientais que estão sendo estudadas, desde alimentação, desde questão no momento da gravidez, tem N coisas que o pessoal está trazendo, metais pesados que são colocados ainda hoje como os mitos, né? Mas que já tem muitos estudos, então fica aquela coisa, não, é colocado que pode influencia, mas não necessariamente sabe que se é uma causa ou não do autismo. Então essa parte é uma parte bastante delicada, assim, tem muitas divergências de opiniões dos médicos em relação a isso, dos cientistas, né? Inclusive ontem, quando eu disse para minha filha, eu tenho uma filha que é nutricionista, e eu comentei que eu ia falar com uma psicóloga sobre autismo e tal, e ela disse que tem alimentação para autistas, digamos assim, tem certos alimentos que não são interessantes para o autista. Então, isso a gente faz um tratamento assim. Olha só que... Que é, no caso, o Pedro, ele sempre demonstrou, ele teve uma alergia à proteína do leite de vaca, olha, que desde bebê, né? Hoje tem muitas crianças que têm essa alergia, que não necessariamente têm autismo, né? Mas tem muitas crianças com autismo que têm alergias alimentares, problemas gastrointestinais. Isso é uma outra questão que também é importante ficar atento. Claro. E aí a gente faz um trabalho, né? Tiramos o leite de vaca na época, eu dava de mamar, então eu fiquei sem leite de vaca e derivados. Isso foi uma das coisas, tem várias coisas que a gente acaba tirando para ver o que está acontecendo, porque não tem um teste específico. Durante a sua amamentação, você se privou de uma série de coisas para poder ajudar. Para poder ajudar. É bem interessante, assim, aquela época foi uma época bastante desafiadora para mim. E aí tem essa questão gastrointestinal, e hoje a gente está fazendo uma dieta sem o leite de vaca e sem o glúten. Porque não é toda criança que talvez precise disso. Sim. Mas o Pedro sempre apresentou diferenças comportamentais em função da alimentação. Olha que interessante, olha, presta atenção nisso tudo. Então, a gente começou a fazer um tratamento, de novo retomamos a retirada do leite de vaca, porque a gente já tinha parado, porque tinha aparentemente passado a questão da alergia, e retomamos e tiramos o glúten também, e em um mês ele já começou a aceitar alimentos, porque uma outra questão que o Pedro tem vários sintomas. Um outro sintoma é a questão da seletividade alimentar. Então ele tinha alergia alimentar e seletividade alimentar, porque a criança com autismo ele é muito restrito em algumas coisas. Então ele quer comer só uma coisa, ele tem dificuldade de aceitar uma coisa que é diferente, que está se apresentando de um formato diferente. Então isso está melhorando também, ele aceitar novos alimentos, essa dieta está ajudando nesse sentido. Então são outras questões, na verdade são várias questões. Olha que bacana, eu estou achando sensacional, porque olha quantos aspectos, né, que são importantes para o tratamento, para a observação, para o acompanhamento, né, até para o próprio desenvolvimento da criança. Então, quer dizer,
você tem que olhar isso aí de uma forma multidisciplinar, né? Muito. Acompanhar, você está vendo, você está falando da questão da alimentação, tem outra questão comportamental, deve ter outros profissionais que podem ajudar nisso, a você ter Sim. Praticamente você tem um autista em casa, mas que ele não cause nenhum transtorno na vida de ninguém, né? É um desafio, porque tem até um estudo norte-americano que fala do nível de estresse dos pais, da família. Sim. Não é só dos pais, é da criança também, mas assim, da família, que é comparado aos soldados de guerra. Porque é muito estressante. Porque assim, ó, a criança acorda. Vou dar um exemplo de um dia só para entender um pouco prático, isso. Olha que bacana. Né? A criança acorda. Por exemplo, hoje, o meu filho, ele tem rinite. Então, ele não dormiu bem por causa da rinite. Isso é uma outra questão. Ele tem dificuldade com o sono, geralmente, a criança com autismo. Aí, ele não dormiu bem. Então, quando ele acorda, ele não vai chegar, oi, mamãe, bom dia, e vai me dar um beijo. Ele já vem para cima de mim, ele vem me agredir, porque a maneira, ele tem dificuldade de expressar o que ele está sentindo. Então, a maneira dele de expressar, do Pedro, é de me agredir. Perfeito. Então, ele vem me agredir, ele já vai cuspindo, ele já vai batendo, eu acordo ele batendo em mim, por exemplo. Então eu já tenho que lidar com a situação de que ele está com rinite, entender o que está acontecendo, mas também educar para que ele não fique me batendo. Claro, né? claro. Então tem várias questões que eu tenho que lidar. Chega nisso, na hora de escovar o dente, ele tem uma sensibilidade, então alguns são hipersensíveis e outros são hipossensíveis. Então, por exemplo, aí ele vai escovar o dente, ele não deixa você escovar o dente direito, às vezes ele não quer escovar o dente, aí ele morde a escova de dente. Tinha uma época que eu tinha que trocar toda semana a escova de dente, porque daí ele morde a escova de dente, não quer trocar a roupa. A sensação física é muito delicada, tem dificuldade com limites, com regras, quando você impõe, né? Então tem essa dificuldade. Aí, se ele está acostumado a assistir um desenho de manhã e naquele dia, se ainda não liguei a TV ou aconteceu alguma coisa, ele já fica agoniado porque precisa ter uma rotina, tem que ser tudo igual. Aí se muda alguma coisa, já causa um estresse nele, daí ele já começa a gritar, começa a chorar, começa a te bater. E aí você tem que lidar com aquilo. Então você tem que educar, mas ao mesmo tempo você tem que entender, né? Nossa, e aí isso é uma coisinha atrás da outra, né? Aí chega na hora de se alimentar, eu levo ele para a cozinha para fazer o alimento, para que ele possa se aproximar do alimento, isso. né? Ele, eba, vamos fazer, chega na hora que bota o prato. Não quero. Teve um ano, com 3 anos, que ele ficou 1 ano sem almoçar. 1 ano sem almoçar. Ele comeu acho que 3 vezes naquele ano. Puxa. Aí tu pensa a angústia dos pais de ver o teu filho não se alimentando. Claro que imagino. Né? Então, é uma série de coisas que vai te deixando... E aí depois chega num ponto que você precisa conhecer o seu filho, o que é que gera a crise nele. Né, que é a questão sensorial, né? O olhar, o ver, o sentir, o tocar, enfim. E aí você começa a ter que ficar... Será que vai gerar crise? Ai, meu Deus. E o barulho? Está muito barulho? Interpretá-lo, isso, né? isso. Ser muito sensível. Então, não, tem muito barulho. Não, tem isso. Não, agora já brincou demais com os cachorros. Tá ficando muito agitado. Dali pra frente pode gerar alguma coisa. Vamos tirar os cachorros. Aí eu tiro o cachorro. Não quero cachorro, quero brincar com o cachorro. Mas, meu filho, você tá ficando agitado. Vamos brincar de uma outra coisa primeiro para se acalmar. Sabe? Então, é o tempo todo um desafio de tentar entendê-lo, ver o que tá afetando para prevenir. Mas nem sempre você consegue prevenir, você entra em contato com aquilo que é desafiador para ele, e aí você está o tempo todo tendo que lidar com as suas emoções. Aí você, imagina, teu filho está te batendo, então naturalmente um pai e uma mãe já ficam irritados. Claro. Né? É natural, então você tem que respirar fundo, tem que se acalmar. Então, são muitos processos, é um sofrimento para ele e para a família se a gente não tem o apoio que a gente precisa, tanto ele quanto os pais. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, no apoio que nós pais precisamos de orientação, mas mais do que isso, de acolhimento, de alguém que te entenda, de que alguém que te ajude a dar significado para tudo isso que você está vivendo na sua vida, né? Para que aquilo, enfim, se acomode dentro de si. É uma série de Imagina, situações. Isso aí que eu quero entrar na outra pergunta que eu te falei da parte da transpessoal. Mas vamos responder da transpessoal, mas né? Antes disso, uma criança autista, ela não tem atraso mental, né? É que, na verdade, quem tem autismo pode ter outros transtornos associados. Transtornos associados. Mas não que seja uma característica do autismo. Perfeitamente. Pode ter várias outras coisas associadas. O autista, ele não tem, vamos dizer, mentalmente tudo, ele não tem nenhuma anomalia, nenhum atraso, nem nada. Ele pode ter. Pode ter. Pode ter, porque, na verdade, ele não é obrigatoriamente
Obrigatoriamente ele tem? Não. Mas pode ter. Porque daí vai depender daquela história que eu falei do grau. Então, às vezes... você falou do grau, exatamente. Né, às vezes, porque o que é o autismo? Ele é um atraso global do desenvolvimento. Então, é mesmo? Foi assim que você pode assim, definir assim? É definido aproveitando só esse ganchinho aqui, é uma doença ou não é? Não é considerado uma doença. Inclusive está tendo uma campanha, que nós estamos falando agora, tem aquele lacinho, tudo, né? E dizem que não é uma doença. Não é uma doença. Como é que é essa questão? É um transtorno porque traz prejuízos se a gente não fizer os devidos tratamentos, né? Pode trazer prejuízo para a criança, na vida daquela família ali, de maneira geral. Então é um transtorno, ele não consegue, se você não está dando um suporte, ele não vai conseguir se desenvolver, porque está envolvendo o desenvolvimento dele. Sim. É um atraso do desenvolvimento, então ele não vai conseguir acompanhar, né? Se ele não tem ajuda... Por uma série de fatores que você já está expondo aqui. Exato, então uma dificuldade muito maior do que qualquer um de nós. Que pode ser muito sutil, por exemplo, as pessoas olham para o Pedro e a maioria das pessoas não aceitam, não entendem que ele tem autismo. Entendo, porque ele perfeitíssimo. Tá tudo certo, a gente se comunica, a gente faz as coisas, mas no caso de um autismo mais hoje leve... Hoje ele se comunica verbalmente legal? Se comunica Você falou legal. que ele teve dificuldade até os 4 anos, mas hoje ele Hoje ele se comunica. Hoje a dificuldade da comunicação dele é na forma de expressar o que ele está sentindo, o que está acontecendo com ele, mas não de falar, né? Ele sabe falar. Precisa dar ajustar, cuidar da parte fono, né? Que ele faz fono. Faz fono, legal. O desenvolvimento, ele acompanha a classe dele, vamos dizer, na escola? Então, essa é uma outra questão, né? A escola. O Pedro, hoje, com 5 anos, ele está numa escola que eu escolhi com poucas crianças, né? Que só tem 15 crianças. Que bom, e já evita aquele acúmulo que você falou que ele tem dificuldade. Exatamente, né? Então para o desenvolvimento é melhor que tenha menos gente, né? E um olhar também mais cuidadoso. E aí nessa escola que eu escolhi, ele tem crianças tanto os menores quanto maiores, eles ficam juntos. Que bacana. Então não fica, ele aprende com o menor e com o maior. Sim. E não fica aquela coisa da idade dele, né? Para ver que você tem uma diferença ou não. Mas a partir de agora que a gente vai começar a identificar, porque ele vai fazer 6 anos, 7 anos, e aí entra naquela história da escola. Isso é uma outra coisa que eu e meu marido estamos pesquisando, uma escola que possa atendê-lo e ajudar ele a desenvolver o melhor dele, que eu acho que é isso. Existe escola de autistas? Escola especializada ou de autistas? Acho que não, né? Outro dia eu vi na internet alguma coisa nesse sentido. Será? Mas aqui em Floripa, não. Aqui em Floripa, não. E, na verdade, eu acho que é bacana contribuir para esse processo, né, de interação. Claro, porque se você faz uma escola de autista, você está restringindo a pessoa, você não deixa a criança se desenvolver, porque você quer reintegrá-la ao nosso mundo, digamos assim, né? Isso. Então acho que não teria anexo uma escola de autistas, né? Tu vai encontrar várias formas de explicar isso, né? Mas, por exemplo, eu vi outro dia que no cinema tem um dia, num lugar, não aqui em Floripa, especial para os autistas. Oh, que legal. Mas por que às vezes a gente precisa disso? Eu demorei muito para entrar nisso, assim, sabe? Claro. Nessa coisa limitada, para autista, isso é para autista, porque eu ficava com esse receio desses rótulos e tudo mais, enfim. Mas, por exemplo, eu não consigo levar o Pedro no cinema. E me chamou a atenção, poxa, se aqui tivesse, eu ia conseguir levar. Por quê? Porque tem que deixar a luz mais clara, porque tem que estar aberto para que eles possam circular. Ele vai estar todo desconfortável lá. Não, ele foi, eu levei 2 vezes. E aí a gente teve que sair, claro, não deu para ficar. E ele começava a falar alto, a gritar, repetir o que falava. Queria andar, começou a ficar agoniado com o barulho que estava muito alto, com a escuridão. Então, realmente, para algumas situações a gente precisa que tenha um espaço mais adequado para que ele possa ter acesso às mesmas coisas que outras pessoas. Então, em alguns casos, é interessante que tenha algumas diferenças, entende? Respeitar essa diferença e poder propiciar para ele dentro daquilo que é possível, porque tem a ver com a questão sensorial. Imagina. E aí é diferente, a gente não consegue imaginar. É diferente, né? A forma como ele vê, percebe, é diferente do que a gente percebe. Né? O que causa dor nele não me causa, então é um desafio se colocar no lugar, sabe? Imagina, então você, casada, resolve ter um filho, né? Psicóloga, resolve ter um filho, seu filho nasce e ele tem esse transtorno. E aí? Foi antes de você se tornar transpessoal ou depois? Não, foi depois, eu já estou na transpessoal já faz bastante tempo. Já faz bastante tempo, então como é que foi isso?
Para mim, dentro dessa perspectiva, inclusive porque a minha visão é transpessoal, meu jeito de enxergar a vida é transpessoal, e para quem não conhece, tem a ver com uma visão mais integral do ser, que engloba a questão espiritual, nesse olhar, né? E essa proposta de expandir a consciência para que você seja o melhor que você possa ser, sem se comparar com o outro, né? Enfim, e que essa consciência é uma consciência infinita, que já teve muitas experiências. Então, eu considero isso no Pedro, quando eu olho para ele, quando a gente está ali junto, né? Então, para mim, ter um filho com autismo é um presente. Eu de fato, eu reconheço e me emociona, porque é como se a minha vida tivesse criado um valor, um poder muito grande, né? Algo que eu vou sair daqui dessa existência com um aprendizado incrível para minha alma, porque antes de eu estar ajudando ele, ele está me ajudando enquanto ser humano, enquanto alma. É assim que eu penso, né? O quanto que eu estou desenvolvendo, por exemplo, a paciência de fato. Nossa, como ciência da paz, né? E não aquela coisa, mas como promover a paz dentro do momento de conflito. Então, Pedro, para mim, está sendo a minha escola. Para mim, ele é o meu mestre, né? O meu professor, a minha escola. Então, esse olhar é onde me ajuda a lidar com as situações, né? Então, se eu não tivesse esse olhar, talvez fosse um pouco mais desafiador para mim, assim, mais Mas pesado, te ajudou bastante talvez. Você ser uma transpessoal, digamos assim. Para mim, me ajudou, né? Eu não sei se... Mas para mim, me ajudou, porque é a minha forma de pensar, sempre foi a minha forma de pensar, porque você consegue ver no Pedro além do que ele verdadeiramente... Além do transtorno. Perfeito, né? Perfeito. Eu vejo um ser, uma alma, que está me apresentando uma questão que está me ajudando a me desenvolver enquanto ser, enquanto consciência. Está ajudando a expandir a minha consciência, né? Então, eu não estou dizendo que eu não sento e choro, e me descabelo. Você é um ser humano, e tem horas que eu não sei o que fazer, e tem horas que eu preciso de um colo, de uma ajuda, de uma orientação. Isso acontece com frequência. Mas isso não significa que em algum momento eu possa estar arrependida de ter filho, ou não gostaria que meu filho não tivesse autismo. Na verdade, eu sou feliz de que eu tenho um filho com autismo, eu gosto disso. Bacana, né? Eu aprendo com isso me encanta. Mas isso não quer dizer que não seja muito desafio. É o maior desafio da minha vida e é o melhor. Né? É assim que eu vejo. E ajuda na intervenção, eu acho que ajuda. Para mim, ajuda. Que tu me perguntou como que eu poderia ajudar, né, nessa questão. Claro. Porque, de maneira geral, é orientado para que se tenha uma terapia comportamental dentro da ciência, da forma como é olhado. Mas, hoje já tem muitas maneiras de trabalhar terapeuticamente o autismo, né, de ajudar, de contribuir, porque o maior desafio é ajudar ele a se autorregular. Porque tudo tira ele do normal, do nosso normal, do nosso que a gente chama de normal. Isso. Então, a contribuição é que ele vá aprendendo a ser independente na sua autorregulação. Né? E aí eu faço isso de outras maneiras que não necessariamente da comportamental. Faço também, utilizo a psicologia comportamental e várias outras psicologias, estudo várias outras formas para contribuir. Mas dentro da transpessoal, o que eu faço? Por exemplo, esses dias ele estava... enfim, no seu conflito lá, por questão sensorial, e aí ele estava entrando em crise, e aí ele estava querendo me bater, jogar as coisas no chão, enfim. Eu botei uma música tranquila e comecei a dançar de uma maneira bem suave, com o meu corpo gosto de dançar, e ele adora dançar. E comecei no meio da sala a rodar, ia dançar. Ele ia olhava, aí ele começou a olhar, fazia uma coisinha e saía correndo. Daqui a pouco ele estava lá comigo, dançando, né? Uma outra coisa que eu faço, quando ele também está numa situação assim, eu pego mandalas, que é uma maneira que é uma técnica que a gente utiliza na transpessoal, né? Desenhar na mandala, no círculo, que isso contribui com o processo de autorregulação, enfim, várias coisas. E aí eu sento na sala também, coloco os lápis e eu começo a desenhar a mandala e já deixo para ele ali. Né? E quando eu vejo ele também está indo ali, ou então uso a argila, e assim eu vou utilizando alguns recursos para ajudar, né? Círculos para a gente fazer meditação, boto uma velinha e vou estimulando também esse lado do cérebro dele, do neocórtex, né? Para poder ajudar na autorregulação dele. O desenvolvimento dele tá normal, tá legal? Ele está se desenvolvendo legal. Ele está tendo avanços. Ótimo. Nós estamos falando só de você. Vamos colocar o pai junto. Como é que o pai
se insere nesse contexto todo? Olha, o meu marido, ele é parceiro, ele não me ajuda, ele é parceiro, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, ele está lá com o Pedro, né? Então, assim, é claro que eu vejo assim que eu tenho uma iniciativa maior de estudar, talvez pela minha profissão também, né? Eu tenho interesse nisso. Você tem mais elementos. Então eu busco estudo, mas aí eu levo para ele. Hoje, por exemplo, eu deixei lá um artigo sobre a questão sensorial que ele vai ler. Então ele lê, a gente combina como que a gente vai fazer as coisas. É tudo partilhado, assim. E o Pedro se dá bem comigo e com ele, e o Pedro adora agregar as pessoas. É muito interessante porque foge desse olhar, muitas vezes até estigmatizado, de que a criança não gosta de pessoas. Isso, né? Se fecha em si, acabou. E não é necessariamente isso, é uma dificuldade nessa relação, mas não significa que não goste, né? Muitas vezes ele gosta de determinada coisa, pessoa, alimento, mas não consegue se alimentar, se relacionar, interagir. Então o Pedro, ele adora que esteja eu, o pai e ele. Olha que bacana. Os três, ele chama os três, ele chama os dois e abraça. Muito importante. E nós dois fazemos tudo juntos, assim, a gente é parceiro. E é muito importante isso, né? Você ter o amor dentro de casa, né? Você demonstrar para uma criança com transtorno, nada melhor do que você mostrar uma harmonia, um amor assim. Isso é uma outra questão que pega para quem tem na questão familiar. Mexe com a relação do casal. Indubitavelmente. Não tem como, é muito difícil, porque a gente fica muito tenso muitas vezes, a gente fica muito estressado. Aquela pesquisa, ela é bem real. Então, independente de ser leve, moderado, grave, tu tem que estar o tempo todo atento, né? Então, a gente está sempre à flor da pele, vamos dizer assim. Então, eu e meu marido, por exemplo, a gente está combinando de estar sempre fazendo meditação, para que a gente possa estar mais centrado, que bacana, mais tranquilo, gente, olha só. né? Mas porque mexe. E aí, quando vê, você já está descontando no seu marido está descontando em você. Então, a gente é muito parceiro, assim, a nossa relação é muito bacana. Inclusive, a gente quer trabalhar com casais, com sexualidade, a gente estuda sobre isso e percebeu quanto que influenciou na nossa vida, né, essa questão do autismo. Você falou, é um grande aprendizado, como você disse agora há pouco, né? Olha quanto que está gerando em vocês se mexerem, buscarem alternativas, novos estudos, até o próprio comportamento, né? Nós temos que mudar, nós temos que nos enquadrar para poder conviver socialmente em harmonia, digamos assim. É bem isso, assim, é um desafio e é uma coisa algo que eu sinto, assim, de que é difícil se sentir acolhida, porque geralmente a gente vai ter um olhar para a criança, porque ela necessita, ela precisa, ela muitas vezes está em sofrimento e as pessoas desconhecem e nem sabem como ajudá-la. Então essa é uma questão, com certeza, a principal. Mas para quem está cuidando, é difícil ter alguém que possa te cuidar, que entenda, sabe, que seja um terapeuta que está fazendo, por exemplo, terapia, ou pessoas que entendam sobre o que tu está falando, elas não conseguem muitas vezes te ajudar, elas tentam, mas aquilo não é o suficiente. Por exemplo, uma outra pessoa falou nessa semana para mim, não, Gabi, então faz isso, não sabia nada do autismo, deu uma ideia que é uma ideia que eu já fiz. Né? Ele tem 5 anos, já fiz quando ele tinha 2, 3, né? Mas as pessoas querem ajudar, mas parece que não é o suficiente, porque é tanta coisa, sabe, que você vive, que você precisa realmente de pessoas para te orientar, para te ajudar, para te acolher. E isso é uma coisa que eu estou tentando fazer comigo e me colocando à disposição para ajudar as pessoas, né? Muito, muito bacana a sorte que nós tivemos aqui, você teve, né, da gente ter uma mãe que tem em casa um autista para poder passar para você a esse lado como mãe. Como profissional, você já recebeu algum autista para trabalhar ou não? Eu trabalho com adultos com adolescentes e adultos, eu não trabalho com crianças. Mas eu tenho adultos que ao longo do processo, e até por eu saber mais sobre o autismo no momento, né, em função do meu filho, a gente juntos foi entendendo que tinha autismo, por exemplo, e aí foi todo o processo, né? Então eu tenho percebido que eu tenho recebido algumas pessoas, né, ou pais, mães que têm crianças com autismo, então a minha ajuda... Cujos pais desconhecem qual é o transtorno do filho. Alguns desconhecem e acabam descobrindo, e outros já sabem e vêm porque agora sabem que eu também tenho esse conhecimento, vivo isso. E uma coisa que para mim é muito importante é isso. Aquilo que eu vivo, eu procuro trabalhar. Claro. Né? Então,
eu vivo a questão do autismo, então agora eu me coloco à disposição para estar trabalhando, porque a melhor coisa que tem é você trabalhar com aquilo que você vive, né? Com aquilo que você sente. Claro, vivenciar aquilo, nossa. Né? Para mim isso é muito importante. Então, geralmente na minha vida, à medida que eu vou vivendo algumas coisas, eu vou procurando me colocar à disposição para contribuir com outras pessoas também, né? Então essa é a minha tarefa. Me diz uma coisa, hoje, o autista, ele... Como é que é o desenvolvimento dele? Nós estamos falando de criança, né? A gente sempre fala de criança, é como se o autista fosse somente uma criança, ele nunca vai crescer. Como é que é o desenvolvimento do autista? Como é que ele chega... Eu vejo algumas pessoas que eu percebo um certo tipo de autismo. São pessoas, você vê que estão na dela, são fechadas assim, né? Você percebe que tem alguma coisa, algum transtorno, pode nem ser autismo, como você disse, né? Mas como é que é isso no adolescente, no adulto? De acordo com tudo isso aí que você falou, que é o acompanhamento, o entendimento, você dá condição, você evitar a irritabilidade com coisas que você sabe que o autista se irrita. Como é que é o convívio ou o transtorno ao longo da vida? Um autista pode chegar aos 80 anos, pode chegar aos 90 anos, não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Na verdade, vai influenciar a vida dele. Sim. Né? O que acontece com a parte sensorial, por exemplo, quando tem essa questão sensorial que é muito comum, já quando a criança ela é trabalhada já desde pequena, o que é trabalhado? Por exemplo, vai ajudando ela a se aproximar daquilo que incomoda, né? De uma maneira tranquila, lenta, para que ela vá se habituando, estando na vida, né? Porque eu vou precisar olhar, eu vou precisar tocar, eu vou sentir calor, e tudo isso pode irritar, desregular, vamos dizer assim. E à medida que essa criança vai crescendo, ela pode já ir naturalmente se habituando com algumas coisas, mesmo que ela sofra, ela vai se habituando, né? Enfim, ela vai se habituando, vai vivendo e vai se acostumando. Então, tem situações onde a questão sensorial ela vai se adaptando, mesmo que seja ruim, mesmo que seja de uma maneira sofrida. As outras questões podem se manifestar de uma maneira, por exemplo, numa ansiedade muito forte. Opa, bem lembrado. Na questão do suicídio. Depressão? Depressão. É mesmo? Porque vai acontecendo que você vai percebendo a sua diferença, e as pessoas vão percebendo essa diferença e você vai se sentindo uma cliente... Foi aquilo que eu tinha te perguntado, desculpa interromper, mas eu sendo autista, eu tenho plena consciência de mim, né? Sim, de que do que eu estou sofrendo, do que está me incomodando, a luz, o barulho, tudo. Então eu estou sentindo isso tudo e aquilo vai somatizando, né? Isso, na verdade, quanto mais, se a gente for dizer, a gente pode dizer que talvez quanto mais perto de algo mais leve, mais consciente tu tá daquilo que está acontecendo contigo. Claro. Então, o sofrimento de um autismo mais grave, vamos dizer assim, é um tipo, né? Você consegue visualizar melhor, enfim. Mas o mais leve, ele tem essa dificuldade, às vezes ele vai para faculdade, ele tem uma vida, ele casa e nem sabe que tem o autismo. Exatamente, como é que é isso, né? Às vezes não sabe que tem o autismo, mas percebe as diferenças, percebe os incômodos, não dá respostas adequadas, vamos dizer assim, aquilo que é esperado socialmente. Às vezes não tem um filtro e aí fala o que pensa, e às vezes pode ser inadequado, né? Então tem várias questões aí que podem aparecer, pode ter uma hipersexualidade ou uma hipossexualidade. Olha só quantos aspectos importantes. Não, são muitos aspectos, e aí é muito particular de cada um. Claro. Então a pessoa pode ter uma vida, ter as suas dificuldades e não saber que aquilo é um autismo num grau talvez um pouco mais leve, né? Mas ainda assim sentir essas diferenças, essas dificuldades todas, e por conta disso, às vezes, por ser mais suave, se assim podemos dizer, ter consciência, aí fica mais depressivo ou muito ansioso, ou pode acabar num suicídio por não estar se sentindo adequado. Então isso aí nunca tinha me passado pela cabeça esse aspecto, quer dizer, o autismo pode levar a todos esses problemas, digamos assim. Eu tenho, eu já acolhi e cuidei de pessoas, né, no consultório que tinham uma ansiedade muito grande ou que falam que se sentem totalmente inadequados, não conseguem se sentir adultos. Sim, eu trato só de adultos, né? Sim. Não conseguem se sentir encaixados no mundo, sempre se sentem um peixe fora d'água.
Olha só né? quanto eu já ouvi isso aí, pessoas falando isso, né? Nossa. E Né? Então, é essa sensação de inadequação, de não, então, não essas estar pessoas, conseguindo estar aqui. você conseguiu constatar nelas um certo transtorno autista nelas, vamos dizer. A gente fala assim como se fossem traços autísticos, que a gente Traços, chama. bem E às vezes a colocado, gente vai isso. ter traços e não vai ser diagnosticado como autismo. Isso também tem uma questão. Você pode ter só traços e não ser todo o complemento para ser diagnosticado como um transtorno do espectro do autismo. Agora, muitas vezes, assim, eu acho que até... Vamos ver se você vai corroborar ou me dar seu ponto de vista. Eu chego, te procuro porque eu tenho algum distúrbio, algum transtorno, algo que me incomoda, eu vou procurar uma psicóloga transpessoal, porque ela já vê de uma forma holística e tal. Então você descobre na consulta, na anamnese, você descobre que eu tenho traços autistas, digamos assim. O fato de você me contar, de me chamar a atenção, pode resolver o meu problema? Só de eu ter ciência de que eu tenho todos esses sintomas, porque eu tenho um quê de autismo, o fato de eu saber que tudo aquilo lá é em função daquilo, pode me ajudar no tratamento, vamos dizer? Pode ajudar, né? Resolver o problema, acho que não claro sei que se é não. isso, mas assim, pode contribuir com essa questão de se você se sente fora, e a partir do momento que você se sente dentro de algo, né? Porque assim, por mais que a gente fale dessa questão de que a gente não pode ficar muito dentro das caixinhas, a gente tem que romper, mas é muito importante para o ser humano se sentir parte, se sentir pertencente, né? De algum lugar, de pessoas, enfim. Claro. E aí isso pode trazer com o tempo, depois de um processo, né, de passar por toda uma elaboração aí, pode ter luto, pode ter desconforto, né, e aí tem que ter todo um cuidado para trabalhar com isso, mas pode chegar a um ponto disso contribuir, de dizer, não, olha, que bom, agora eu me entendo, eu sei o que eu tenho, eu sei que aspecto. Outras pessoas também têm, o índice é muito elevado, né, parece que teve uma pesquisa, não sei se 2013 ou 2016, 13 ou 16, que para 40 pessoas, tem autismo. Né? Sim. Está muito elevado. Claro, isso pode ser em função de as pessoas estarem mais conscientes e aí ter mais diagnósticos, né? Mas, de qualquer maneira, tem um aumento. Eu pesquisei antes de você vir e eu achei incrível. No Brasil, nós não temos estatística, né? Foi feita uma estatística, isso que você acabou de citar, foi feito numa cidade de São Paulo, acho que é Atibaia, e chegou-se a essa conclusão, mas não foi a nível global, foi setorial. Agora, no mundo... Isso, no mundo tem muitos estudos. Tem muitos estudos e parece que é um número muito significativo. Isso. Então, isso aí tinha que ser dado realmente o maior destaque, a maior atenção para esse tipo de transtorno, né? Se fala muito você é psicóloga, você sabe, né? TAG, TOC, fala-se um monte de modismo, depressão, esse transtorno de não sei o quê, mas fala-se muito pouco de autismo. O pessoal está começando agora, né? Mas não devia estar começando, porque esse transtorno sempre existiu, né? Nós estamos no século XXI e é um problema seríssimo, que a gente vê que tantos pais, existem tantas associações, né? De autistas, pessoas tentando minimizar o próprio problema e dos seus entes amados, né? Sim. Qual é a perspectiva que você, como psicóloga e como mãe de um autista, que perspectiva você vê? Qual é a sua visão de futuro nessa área? Olha, na verdade, eu não... Como é que eu posso te falar assim, né? Eu estou começando a perceber que está começando a vir mais coisas, né? Então, assim, eu acredito... Essas campanhas, né? Como nós estamos tendo agora. Eu acho que agora, eu acho que se fosse um tempo lá atrás, estaria mais preocupada, né? Mas eu vejo que agora está começando a ter movimentos em relação a isso, assim. Embora, na questão do adulto, por exemplo, meu marido sempre fala, né? Eu sou mais do aqui e agora, assim, sabe? Eu sou mais, assim, do estar aqui presente, tentar fazer o meu melhor aqui e entregar, né? Mas, por exemplo, o meu marido, ele tem uma preocupação sempre muito com o futuro, né? E ele fala muito disso, assim, nossa, eu fico preocupada, e se eu morrer, como é que o Pedro vai ser? Será que ele vai ser independente? Será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? A gente é todo preocupado com os filhos. Né? Então, assim, embora eu fale, não, mas no caso do Pedro, ele é uma criança bastante independente e acredito que vai dar tudo certo. Mas quantas crianças vão precisar, quantos adultos vão precisar desse apoio lá na frente e talvez, né, vão ter um pouco de dificuldade. Mas eu acredito que está começando a ter mais movimentos. Começa a pesquisar,
tu vai começar a perceber que Sim, tem a gente percebe, mais, né? Tá começando a ter mais, por exemplo, eu vejo assim, se tu vai procurar um curso online, nossa... Você vai no Google, já tem muito mais coisa. Já tem muito mais coisa. Eu, por exemplo, estou terminando um curso que eu fiz de aperfeiçoamento agora, de 1 ano, assim, e gostei bastante. Então, assim, tem bastante possibilidade de você estar começando a ter informação, né? Agora, no senso comum, sim, daí já é mais complicado. E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que eu senti, essa questão do senso comum, de as pessoas não saberem, tu chegar na escola, os professores não saberem lidar, ou não saberem exatamente quais são as... Isso aqui é uma dificuldade. É muito difícil. Então, lidar, a aceitação das pessoas, né, de olhar para o teu filho e dizer, não, mas ele não tem autismo. A negação... Né? E aí eu acredito que se você nega e não aceita, não tem como ajudar, porque você não está entendendo o que está acontecendo ali. Né? Então, assim, tem muitas questões que limitam. Eu achei importantíssimo você também levantar o que você disse, quer dizer, dentro da minha casa eu tenho 4 filhos, né? Tenho 5 netos, e agora eu vou começar a observar, vamos dizer, porque a gente pode ter um autista dentro de casa. Uhum. Você falou de diversos níveis, né? O autismo não tem um grau... médio único, né? São diversas coisas assim. Como você pode detectar sem entrar numa noia, né? Todo mundo, opa, agora todo mundo assiste e eu vou ver se vou procurar um autista dentro de casa. Porque a psicóloga lá, o Grego, falou isso aqui e tal. Quais são os sintomas que a gente deve observar, principalmente nos nossos pequenos? Nós que já somos avós, tudo. Você não, eu, né? Como é que a gente pode ver nos nossos pequeninos? Porque a gente fica cego, né? Uhum. Eles são lindos, são gostosinhos. Ai, como é quietinho, ele dorme, ele fica no mundinho dele, ele gosta de brincar. Como é que eu posso detectar? Vamos voltar, você falou isso no começo. Sim. Mas quais são? Como é que a gente pode, agora que a gente tem um certo embasamento, que você já passou para nós, telespectadores aqui, o que a gente deve observar? Para a gente pegar desde pequeno, como você disse assim, falou, opa, ele tem algum transtorno, pode nem ser autista, como falaram na televisão lá que nós vimos, mas o que eu devo observar? Em relação ao autismo, a primeira questão para poder observar é quebrar esse paradigma de que existe um modelo único, né? Ótimo. E aí, de perceber que tem crianças que vão ser mais ativas, ter uma resposta mais ativa ao que ele vive e uma resposta mais passiva ao que ele vive. Quer dizer, ele pode ser um autista ativo. Muito ativo. Meu filho é ativo. Pronto, olha aí. Ó. E a mesma criança pode horas responder de maneira ativa e horas de maneira passiva. Então tem tudo isso. Então quebrar esse paradigma já é a principal questão, né? Então dentro disso, essas duas áreas, a comunicação e a interação social vai ter um prejuízo, você vai ver um atraso nesse desenvolvimento. Tá. E na questão dos interesses mais restritivos, mais repetitivos, em algum aspecto isso vai aparecer, né? Agora é claro, hoje no meu filho ele fala, ele interage, mas aí você começa a ter que olhar detalhes, né? E aí é que está a questão, você precisa entender para olhar os detalhes. Ele nasce autista? A criança nasce autista? É isso. Na verdade, se você considerar os aspectos genéticos, ele nasce com autismo. Tá. Se você entender que possa ter influência ambiental, ele pode se tornar depois, por exemplo, dos 2, 3 anos. Tem estudos nesse sentido, mas nem todo mundo... Como é vasto esse campo de estudo, né? Mas aí tem as divergências, mas tem muitos estudos assim, que estão começando a trazer essa questão também. Como eu falei ali, por exemplo, questão da alimentação, alguma questão no momento intrauterino, infecções, algumas questões assim que, pelo que eu andei lendo também, eu confesso que eu não sou uma especialista, né? Não fiz uma especialização em autismo. Eu estudo e estou convivendo e fazendo alguns cursos, estudando, né? Então, tem essa questão aí, de que pode ser genético é o mais aceitável e estão percebendo as questões ambientais. Agora, muitos vão dizer que não, que é sempre genético a origem e ambiental se for no intrauterino. Né? E que não vão aceitar, alguns não vão aceitar que você outras questões. Falar, já que você é uma transpessoal, o que pode, por exemplo, que ação pode desenvolver um autismo, esse transtorno, intrauterinamente? Pois é
É que, na verdade... É complexo, né? É muito complexo. A pergunta é complexa, mas... É complexo, não que eu não tenha as minhas reflexões sobre isso, claro, mas é complexo expor, porque tem coisas que são científicas, outras Perfeito. Não são aceitáveis cientificamente, né? Mas, por exemplo, num estudo científico, o que eles consideram intrauterino é questões mesmo biológicas, né? Algumas infecções, questões nesse sentido. Na década, acho que não sei se de 40, 50... Né? Quando começaram a estudar um pouco mais, trazia-se que o autismo poderia ser reflexo do que eles chamavam as mães geladeiras, que eram mães frias, mães que não se relacionavam com as crianças e por isso poderia gerar o autismo. Olha que interessante. Hoje, essa perspectiva, essa visão foi quebrada, porque hoje se percebe que as mães são muito dedicadas, na sua maioria das vezes, são muito amorosas, desejaram muito o seu filho. E o transtorno vem. Então, isso caiu por terra, né? Foi descartado, né? Mas aí você pode abrir o leque, possibilidades, e se você for entrar numa perspectiva mais espiritual e de expansão de consciência, cada um vive o que precisa viver e que o hoje já é fruto do ontem, Sim, né? Claro. E que o hoje é de amanhã, e aí a gente vai entrar em outras possibilidades, né? Que são possíveis, mas que daí são limitadas em relação a questão científica tradicional, daí no caso, né? Aí a gente entra numa perspectiva mais espiritual, das crenças pessoais de cada um, no caso, né? Bacana. Então, você como mãe de um autista, eu quero que você deixe uma mensagem ou a sua experiência para mães, pais que vão estar vendo e que têm o transtorno em casa, né? Que mensagem você passa dentro da sua experiência nesses 5 anos que você está convivendo com o Pedro, né? A convivência familiar, todas essas questões que abrangem, né? Você ter um autista em casa. Que recomendações você passa? A sua experiência pessoal. Não é norma, claro. Eu estou pedindo para ela passar alguém que tenha a própria experiência. Que convive. Você estudar, você ser um médico de algum transtorno que a pessoa tem em casa e você não tem na sua própria casa, a visão é diferente. Você tem uma visão acadêmica e aqui não. Ela tem acadêmica e tem aquela vivência diária. Que mensagem você passa, então, para os pais que estão nos assistindo agora? Olha, eu acredito que a primeira coisa é a informação. É preciso estudar. É preciso conhecer, porque senão você fica muito perdido. Então, são muitos detalhes, é muito diferente do que a gente chama dos neurotípicos, né? É considerado os neuroatípicos, quem tem o autismo. Então, é muito diferente a forma de enxergar o mundo. E se você não estuda, não entende o que é que está acontecendo ali, realmente vai ser muito difícil de ajudar. Essa é a primeira coisa. Uma outra questão, além dos tratamentos, né? Não deixar de buscar, porque às vezes a gente fica com medo de rotular a nossa criança ou inserir ele em vários tratamentos. A recomendação hoje é que se tenha de 20 a 30 horas semanais de tratamento. E aí você se espanta. Eu me espantei muito com essa notícia. E aí eu pensei, não, mas o que é o tratamento? Você como pai e mãe, além de ser pai e mãe, você está sendo um terapeuta. Você tem que receber orientação, porque o tratamento ele é diário. Ele é na hora de escovar o dente, ele é na hora de dar comida, ele é na hora de trocar roupa. Então esse tratamento ele já está acontecendo 24 horas do seu dia. Então você precisa receber um tratamento para que você seja, né, essa mãe, esse pai que também estão cuidando desse filho dessa maneira. Mas aí vem um outro ponto, cuidar de você. É preciso cuidar desse pai e dessa mãe. Isso é o que eu mais percebi. Né? Porque se eu não estou bem, e a gente não fica bem em muitos momentos, a gente se desequilibra, é muito desafiador, e a gente ama esse ser, e às vezes a gente fica com medo de dizer que está sendo muito difícil, né, conviver com as questões que o nosso filho está apresentando, porque a gente ama aquele ser, mas a gente ama, quer fazer o nosso melhor, mas é muito difícil, é muito estressante, é muito desafiador. Então nós precisamos nos cuidar. Se é casado, esse casal precisa se cuidar, ter um tempo só para ele, ver pessoas, né, cuidar da parte social, ver se tem pessoas ali que possam ficar com ele em alguns momentos para que você possa se retirar, fazer a sua terapia, fazer os seus momentos de lazer, viajar com o seu marido. Isso, para mim, é essencial, porque senão
nós não conseguimos fazer a nossa tarefa, a tarefa a qual, de fato, nós, enquanto consciência mais profunda, escolhemos de ter aquele ser, e aquele ser nos escolheu também, né? Então, nós precisamos nos cuidar e buscar recursos para cuidar daquele ser. Eu acho que isso é fundamental. Se a gente não estiver se cuidando, porque é uma doação muito grande, e se a gente não estiver tendo tempo para nós, espaço para que a gente possa chorar, reclamar, receber informação, espaços para lazer, somente você e seu marido, ou só você não vai conseguir fazer essa tarefa de uma maneira plena, inteira, com qualidade, e aí quem acaba sendo mais prejudicado, na verdade, é o nosso filho também, né? Então essa é a minha... É o que eu tenho experienciado e o que eu tenho tentado cuidar um pouquinho de mim para que eu possa estar com mais qualidade para o meu filho também. Então, seria isso. Brilhante, lindo. Eu achei lindo. É verdade, puxa vida. Que bacana ter você aqui. Muito obrigado. Obrigada por você ter vindo, se disposto, e eu senti que você se entregou totalmente, abriu seu coração, falou o que você vive, muito bacana isso. Espero que você tenha uma vida maravilhosa com o Pedro e seu marido, que vocês possam levar adiante essa missão maravilhosa, como você disse. Que eu achei muito importante você dizer isso, que você está aprendendo muito com o seu transtorno, né, digamos assim. É nosso, né? É isso, é familiar. Claro que é. Isso é muito bacana, a consciência de você ter isso, a sua mente aberta para você dizer um negócio desse, eu acho que te auxilia muito a conviver e levar isso adiante. Então, muito obrigado pelo seu aceite de vir aqui e passar essa mensagem maravilhosa para o meu público. Obrigada, querida. Eu que estou imensamente grata de poder estar aqui, de poder partilhar, de poder ajudar também alguém que possa estar ouvindo e, enfim, despertar alguma coisa dentro de si, né? E aí embaixo agora você está vendo o contato da Gabriela, e procure, telefone, marque a sua consulta e leve quem você ama para trocar umas ideias. Um fraterno abraço e um feliz sempre.